Bom, gente, primeiramente bom dia para vocês. Eu vou dar início aqui a nova fase do Eu Vou Passar, tá? E eu queria explicar um pouquinho para vocês das mudanças que a gente acabou fazendo no canal. É o seguinte, a gente vai dividir as aulas em aulas revisão e aulões. O que é isso? Aula revisão vai ser uma aula curta, que vocês vão assistir, coisa de 5, 6 minutos, não vai passar disso, que é exatamente uma revisão, um resumo da matéria, tá? E os aulões vão ser aulas mais complexas, aulas mais longas, aulas com maior conteúdo, para vocês realmente conhecerem toda a matéria. Essas aulas, revisões, vocês vão saber o principal de cada matéria que a gente apresentar aqui, tá? O estilo de aula continua o mesmo, são aulas simples, mas aulas diretas, não tem muita frescura, não tem muito desenho, não tem muita animação, não tem nada, porque a intenção é realmente passar o conteúdo para vocês, tá? A gente resolveu fazer as aulas à mão, eu espero que vocês gostem, se vocês não gostarem a gente volta a fazer elas no computador, mas a gente achou melhor fazer à mão para ficar um pouco mais parecido com lousa, né? A gente gosta bastante de lousa e eu espero que vocês gostem também. Bom, a nossa primeira aula de hoje vai falar sobre membrana plasmática, né? Que é um assunto super recorrente aí no vestibular, então a gente preferiu fazer essa aula primeiro, tá bom? Então vamos lá. A membrana plasmática, na sua estrutura, ela é uma película bastante delgada e elástica, que envolve a célula, tá? Formada por lípidos e proteínas, né? Ou seja, ela é lipoproteica. Tal membrana fica em contato através da face externa dela, né? A parte de fora da membrana, com o meio extracelular. E pela face interna dela, ela vai ficar em contato com o hialoplasma da célula, né, que é ali onde estão todas as organelas, tá? O modelo teoricamente aceito hoje é o modelo do mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson, tá? Nicholson. Não precisa decorar isso, é só por curiosidade de vocês, mas o modelo vocês têm que saber. Modelo mosaico fluido, principalmente quando vocês forem resolver uma questão dissertativa. Tá? De acordo com esse modelo, a membrana apresenta um mosaico de moléculas proteicas que se movimentam em uma dupla camada fluida de lípides. Vou repetir. Nesse modelo do mosaico fluido, a membrana apresenta um mosaico de moléculas proteicas que se movimentam em uma dupla camada fluida de lípides. Tá? Funções da membrana. Ela tem duas funções principais. A função 1, regular a trocas de substâncias entre a célula e o meio, através de uma propriedade chamada permeabilidade seletiva. Gravem bastante esse nome, sempre cai. Permeabilidade seletiva. Função 2, intervir nos mecanismos do reconhecimento celular através de receptores específicos, moléculas que reconhecem agentes do meio, como por exemplo os hormônios. Então essas são as duas principais funções da membrana, tá ok? A permeabilidade seletiva, vamos dar um destaque para ela porque ela é super importante. O limite entre o hialoplasma celular e o meio externo é feito através da membrana plasmática, como eu havia falado para vocês. Para viver a célula, necessita retirar alimentos do meio e nela atirar as excretas. Ou seja, ela vai retirar tudo que ela precisa, né, a célula, tudo que ela precisa do meio que ela tá, do sangue, blá blá blá, e ela vai excretar isso. É igual a gente come e a gente excreta, né? Dá-se o nome de permeabilidade seletiva da membrana a propriedade que ela apresenta de regular as trocas entre a célula e o meio. O transporte de substâncias através da membrana pode ser passivo ou ativo. No transporte passivo, trata-se de um processo físico
que ocorre sem o gasto de energia celular. Isso é muito importante, tá? Mecanismo de transporte passivo. O transporte através da membrana se faz à custa de algumas coisas. Custa 1. Osmose. A membrana plasmática é semipermeável, ou seja, ela é permeável ao solvente e não ao soluto, né? Ela é permeável ao líquido e não à partícula. E permite o transporte de água do meio menos concentrado, né? O meio lá fora é menos concentrado, para a célula, que é mais concentrada, ou vice-versa, né? E por meio de permeases também. Trata-se de substâncias proteicas especializadas no transporte de determinadas moléculas. O processo de transporte através das permeases é chamado de difusão facilitada, tem que guardar esse nome, e mostra semelhanças com o processo enzimático, tá? Assim, é um processo afetado pela queda de temperatura e por inibidores enzimáticos. Um exemplo de difusão facilitada é a penetração da glicose na célula. O que você tem guardado a permease? Que guarda esse nome de difusão facilitada e esse exemplo dela, que é a penetração de glicose na célula, que vai ser muito importante quando você for estudar o diabetes. Transporte ativo. É um processo que consome energia fornecida pela respiração celular, lá das mitocôndrias. Tal transporte se efetua contra o gradiente de concentração. Tem que guardar isso, transporte ativo, contra o gradiente de concentração. Por isso que gasta energia. E exemplificamos isso como a bomba de sódio e potássio. Tem que guardar esse exemplo de transporte ativo, porque sempre cai. Bomba de sódio e potássio, tá? Uma hemácia possui no citoplasma, concentração de potássio 20 vezes maior do que o plasma. E este, por sua vez, possui concentração de sódio 20 vezes maior do que a hemácia, tá? Apesar de a membrana apresentar permeabilidade passiva aos dois íons, ou seja, ela não vai passar esses íons, para manter essa diferença de concentração iônica, a célula tende a fornecer energia para realizar o funcionamento de uma espécie de bomba. Ela vai bombear isso, que possa expelir o sódio assim que surgir no seu interior. Uma das hipóteses propostas para explicar o transporte ativo é a que admite a existência de moléculas transportadoras de sódio e potássio alojados na membrana. Mas isso é só uma teoria, então você pode citar como uma hipótese na sua questão dissertativa, mas não foi confirmado ainda na ciência, não tem na literatura ainda isso, a confirmação, é só uma hipótese. O que você precisa guardar do transporte ativo? Gasto de energia, por isso que é contra o gradiente de concentração, tá associado, e a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio dificilmente cai na sua primeira fase de vestibular, normalmente ela cai na segunda, para você explicar o funcionamento dela. Então vale dar uma lida no seu livro, porque é importante e é um pouco difícil. A gente está montando uma aula mais específica sobre isso para vocês, vai ser um aulão, tá? E depois disso a gente tem uma coisa que se chama transporte em quantidade, que ele é também conhecido por endocitose. Consiste num método de captura de partículas e moléculas por dois processos, fagocitose e pinocitose. Qual que é a diferença deles? Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas através de emissão de pseudópodes. Nos protozoários, como nas amebas, por exemplo, participa dos processos de nutrição. Nos animais se apresenta um mecanismo de defesa, por meio do qual células chamadas fagócitos englobam e destroem partículas inertes e micro-organismos invasores. Guarda isso, guarda a fagocitose, porque a gente vai voltar a ver isso lá na frente quando a gente for estudar o sistema imunológico, é importante. Pinocitose é o processo de englobamento de partículas de líquido. A membrana se invagina, formando um túbulo visível apenas ao microscópio eletrônico. A gente não consegue ver isso no microscópio óptico, diferente dos pseudópodes da fagocitose. Na pinocitose a gente não vê, tá? Porque são muito finos, realmente. Então guarda isso como informação extra. A substância líquida penetra no túbulo que, por estrangulamento basal,
origina os microvacúolos, pinossomos. É um pouco difícil, é um pouco complicado, mas isso que está aqui no slide vocês têm que guardar. Fagocitose, pinocitose, partícula sólida, partícula líquida, pseudópodes e microvacúolos. Passou a primeira fase, passou a revisão, isso está excelente. Diferenciações na membrana também costuma cair bastante. Microvilosidades, o que é isso? É a diferenciação da membrana plasmática, como eu falei, em forma de delgadas expansões que aumentam a superfície de absorção da célula. Ocorre nas células do epitélio intestinal. Guarda essas microvilosidades que a gente vai voltar a ver isso quando a gente for ver o sistema intestinal, né, o sistema de absorção, porque isso, lá no seu intestino, isso vai aumentar a área de contato, então você vai conseguir ter mais área para capturar essas substâncias, né? Lembra, é uma das funções da membrana plasmática. Invaginação de base da célula dos canalículos renais, né? Invaginação de base vai ser essas invaginações, vai formar como se fosse uma vagina mesmo, longas que ocorrem na base da célula dos canalículos renais. Relacionam-se com o transporte de água absorvida por tais canalículos. Normalmente essas invaginações de base vai acontecer lá no seu rim, se eu não me engano, acho que é o rim que vai absorver água. E aí a gente tem o desmossomo. São estruturas formadas pelas membranas plasmáticas de duas células adjacentes. Para tais regiões convertem microfibrilas proteicas. Os desmossomos encontrados em células epiteliais aumentam a adesão intracelular. O que é isso, desmossomo? Gente, é como se fosse o cimentinho da célula que gruda uma célula na outra para formar um tecido. Entendeu? Então tem uma célula, do lado da célula tem outra célula que tem outra célula, e essas células são conectadas por desmossomos, que é uma diferenciação da membrana plasmática. E por fim, a gente tem o glicocálice. O que é isso? As células animais são recobertas pelo glicocálix, uma camada de hidratos de carbono ligados a proteínas, ou seja, são glicoproteicas, ou a lipídios, glicolipídios, e através do glicocálice que as células se reconhecem e aderem umas às outras, formando tecidos, bem como rejeitando as células diferentes, tá? Então é isso que vai formar os tecidos do nosso corpo, tá ok? É isso que você tem que guardar de glicocálix. Gente, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só dar um joinha, ou dar um não joinha se vocês não gostarem também, e deixar seus comentários aí pra gente, tá bom? Um abraço e até mais.